Livro Sete Poderes da Mulher que Faz a Diferença. Autor Família Brunet. Dário, Tiago, Daniel e Marcos. Vamos seguindo hoje com a parte 2 do prefácio. Diz assim: 5 meses depois de nos despedirmos da Fanny, uma pastora que esteve no último almoço lá em casa disse o seguinte, abre aspas, na nossa última reunião, eu notei nitidamente que algo estava para acontecer. A pastora Fanny estava muito diferente. Não era mais aquela pessoa que eu conhecia. Começou a falar da importância de mudar de atitudes e conceitos para preservar a salvação. E falou como o Senhor estava fazendo isso com ela e que o último passo, o mais difícil, estava sendo perdoar o seu irmão, Fábio. Ela sabia da necessidade de não carregar mais essa pesada bagagem, liberar a si mesma e ao seu irmão, perdoando-o, independente de como seria a reação dele. Fanny estava decidida a não mais carregar esse fardo. Lembro-me até hoje das palavras dela. Abre aspas. Eu preciso perdoar, independentemente do que ele tenha feito ou do que eu ache que ele deveria fazer. Eu preciso liberar ele no meu coração. Fecha aspas. Não tenho dúvidas de que Deus já estava preparando ela para viver na eternidade com ele. Uma palavra que eu sempre falava aqui em casa era: se não perdoar aqui na terra, esqueça o céu. E eu tenho certeza de que ela liberou perdão para o seu irmão. Ela tomou a atitude de uma mulher de Deus. A outra camiseta a Fanny deu para um dos meus irmãos com que ela teve um leve desentendimento. E fez a mesma coisa. Foi ao encontro dele, deu um abraço e entregou o presente. Entendi que ela deixou essa terra sem dever nada a ninguém. E eu não tenho a menor dúvida de que Deus já estava falando com ela sobre a sua decisão. No final de agosto, fomos para a casa de Tiago, em São Paulo. No domingo, fomos ao culto na Igreja Batista da Lagoinha, atual Pura Fé. E um pastor estava ministrando sobre Jacó e Lia. Esse foi um dos momentos mais marcantes para mim. Quando o pastor disse que Lia cedera seu ventre para Jacó ter 7 filhos, imediatamente a Fanny falou comigo, abre aspas, eu sou como Lia. Só eu poderia gerar esses 3 filhos para você aqui na terra. Fecha aspas. Na verdade, eu ainda não estava entendendo nada. Mas, dias depois, o profeta Rony Oliveira, na conferência Destino, disse que naquele dia ela estava se despedindo de mim. Foi muito forte, porque ele não sabia de nada do que tinha acontecido, mas repetiu tudo o que ela tinha me falado. Dias antes dela passar mal e ir para o hospital, celebramos o aniversário de José. Foram horas muito agradáveis. Ela gravou um vídeo brincando com nossos netos. No dia 2 de setembro, Fanny gravou seu último vídeo. Nele, ela falou sobre criação de filhos. É muito simbólico e importante para mim saber que o último registro dela em vídeo foi dando orientações aos pais e mães. Fanny tinha muita autoridade para falar sobre esse assunto. No dia seguinte, 3 de setembro, ela passou muito mal. Foram momentos de muita angústia e medo. Antes dela ser levada para o hospital, ela se virou para mim num profundo gesto de amor e me disse, abre aspas, Dário, deixa
eu morrer. Fecha aspas. Eu fiquei muito desesperado. Eu e Daniel a levamos para o hospital rapidamente. E quando chegamos, ela foi logo internada. O caso era realmente grave. Horas depois, após alguns exames, o médico nos informou que ela teve um infarto e depois um AVC. Sabíamos que ela precisava de um milagre. Ao todo, foram 11 dias de internação. E no meio desse tempo, quando meu filho mais novo, o Marcos, que mora na Argentina, chegou em São Paulo, perguntou-me, abre aspas, pai, você está preparado para Deus levar a mamãe? Fecha aspas. Fiquei muito atônito e sem resposta. E no meu coração, um sentimento dizia que algo ruim estava para acontecer. Fanny entrou em coma e continuamos orando e pedindo um milagre a Deus. Mesmo nesse estado, ela reconheceu a voz dos meus filhos, Daniel e Marcos, e fez carinho nas mãos deles. Foi um momento muito forte. Nos dias em que ela estava internada, levantamos um clamor e adoramos a Deus. No 8º dia de internação, algo tremendo aconteceu. Estávamos orando pela madrugada. Tiago tocava o piano, Marcos tocava o violão, enquanto cantávamos. E tive a minha primeira visão da minha vida. Deus me mostrou Fanny toda de branco. Entendi na hora que Deus havia tomado uma decisão no céu. Apesar de estar ao lado dos meus filhos quando tive essa visão, não falei para eles. Fiquei sem forças para contar e não queria deixar de acreditar no milagre. Mas quando Deus mostra, não adianta. O dia seguinte era dia de visitas e eu fui ao hospital com meu filho Marcos. Quando subi para o quarto, o médico me disse, abre aspas, você está com seu filho aí? Pode subir com ele. Fecha aspas. A orientação do médico contrariava a regra do hospital. Só podia subir uma pessoa por vez. Nunca tinham deixado 2 subirem para ver a Fanny. Nesse momento, entendi o que estava para acontecer. No dia seguinte, 13 de setembro, pela madrugada, Deus a levou para os céus. Os dias dela aqui na terra estavam cumpridos. A dor e a saudade são imensas, mas Deus tem me consolado muito. Ele me deu aquela visão. Usou pessoas para falar comigo e me mostrou a Fanny voltando para a casa do Pai. Sinto-me um privilegiado. Deus cuidou da gente em todos os minutos. Como diz Salmo 116:15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Na despedida, no Rio de Janeiro, havia muita gente. E mesmo diante de muita dor, passamos pelo menos 3 horas adorando ao Rei dos Reis. Deus estava lá. Sentimos a presença do Pai. No dia seguinte, fomos participar da Conferência Destino, em São Paulo, organizada pelo meu filho, Tiago. Foram 3 dias de muita palavra e adoração. Na sequência, fui com meu filho Marcos para Porto Alegre. Ele havia sido convidado para cantar e ministrar a palavra na igreja Bola de Neve. Mesmo diante da morte da Fanny, não paramos de adorar a Deus. Preferimos ser fiéis, sabendo que é Deus que dá a vida e tira a vida. Entendemos que todos os nossos dias estão contados. Como diz em Eclesiastes 3:2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Esses são dias muito difíceis e todos nós vamos ter que passar um dia. Muitas pessoas têm nos perguntado onde estamos encontrando forças para continuar o nosso propósito nessa geração. E temos respondido, abre aspas, só o nosso amigo Espírito Santo para nos sustentar. Fecha aspas.
Passando alguns dias, voltei para minha casa no Rio de Janeiro e fui falar com a Val, que trabalha há mais de 15 anos na nossa casa. Elas sempre foram muito próximas, então fui contar tudo o que tinha acontecido e ela me disse o seguinte, abre aspas, pastor, tenho algo para falar também, fecha aspas. Ela contou que um dia antes de irmos para São Paulo, a Fanny a chamou e disse, abre aspas, Val, vem aqui no meu quarto e traz a minha sopa, fecha aspas. E quando ela chegou no quarto, a Fanny começou a falar, abre aspas, Val, vou fazer uma viagem sozinha, mas o pastor Dário tem que ir com você. Não, essa viagem, nem o Dário pode ir. Ninguém pode ir. Só eu posso ir. Fecha aspas. A Val ficou sem entender. A Fanny continuou. Abre aspas. Você já está aqui há mais de 15 anos. Conhece tudo sobre a casa, conhece o Dário, não vai ter problemas, mas não fala nada para o Dário. Fecha aspas. Forte, não é mesmo? Depois de ouvir tudo isso, não tenho dúvidas de que ela sabia que a missão dela estava cumprida aqui na Terra. Entendi que Deus estava tratando de tudo, falou comigo e falou com ela. A verdade é que Deus não nos abandona. Ele cuida de cada detalhe. Ele dá força, direção, ele dá destino e proteção. E ele dá amor. Jamais esquecerei do dia em que a Fanny me disse, abre aspas, só eu poderia dar esses filhos para você. Fecha aspas. Esse é um dos meus confortos. Fanny cumpriu seu propósito e Deus me permitiu ser parte dessa história linda. Autor do prefácio, Dário Brunet. Esposo da falecida Fanny Brunet.